Olá, tudo bem? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, o meu nome é Rô, eu sou designer e técnica em vestuário e este é o quarto vídeo da série onde eu fiz peças projetadas especialmente para o Dia dos Namorados. Hoje vamos estar confeccionando o sutiã top Bruna, um sutiã de base um pouco mais larga com alças estilizadas e reguláveis para que você acrescente aí nos seus produtos e na sua confecção e entregue à sua cliente um produto diferenciado. As informações sobre o molde vão estar na descrição e também fixadas aqui embaixo no primeiro comentário. A modelagem vai estar disponível do P ao GG e neste tutorial nós vamos fazer o passo a passo bem detalhado para que você consiga reproduzir a peça aí no seu ateliê ou na sua confecção. Vamos lá? Para os materiais eu vou usar o tule, esse é um tule que não tem elastano, tá? Ele abre um pouquinho pelo movimento natural do tecido, tá? Então é um tecido sem elastano. Esse outro tecido, que também é um tule, você pode usar como opção caso você queira colocar um forro no seu tecido, tá? Esse é um tecido opcional. Vou usar o leopardo para acrescentar os detalhes da peça, substituindo ali também a posição do viés elástico. Vou usar a alça de 7 milímetros e os reguladores para colocar o detalhe ali acima da linha do busto. A alça 13, se você quiser estar usando uma alça mais fina, tá? Dependendo da numeração, fica muito bom. O taquara preto, tá? E um parzinho de aros, que aqui a gente vai estar trabalhando com sutiã estruturado com aro. Para o fecho atrás, eu vou estar usando o fecho de metro. Então, aqui estamos com as partes cortadas, a parte superior do bojo, a parte inferior do bojo, a nossa base da frente e a nossa base das costas. Vamos começar aqui pela parte do bojo. Vou fazer algumas observações para vocês. Primeiramente, quando a gente bate o olho, a gente sempre acha que o bojo é nessa posição, tá? Mas essa posição mais rasa é onde vai estar presa na base da frente. Então, ele fica nessa posição, tá? E vai ser costurado aqui com a nossa parte superior do bojo. Lembrando que ela tem diferença aqui na lateral. Se vocês observarem, essa lateral é um pouquinho mais larga, então ela fica voltada aqui pro lado da axila, tá? Então, a gente vai posicionar da seguinte forma. Com a parte superior voltada para cima, eu vou encaixar e fazer a costura fechando aqui na máquina overlock. Se você tiver dificuldade, você pode dobrar e achar o meio, dobrar e achar o meio, fixar aqui com alfinete a parte central e só depois vir distribuindo aqui a parte lateral, tá? Unindo pontinha com pontinha, distribuindo na hora da costura e fechando aqui com a máquina overlock. Eu vou fazer esse processo dos dois lados. Essa operação ela pode ser feita também na máquina reta. Eu gosto de fazer aqui por conta da costura da overlock, que fica fechadinha e não vai aparecer remendo aqui do lado de cá, levando em consideração que eu não estou usando forro na peça. Mas caso você queira usar, fique à vontade, também fica muito bom, tá? Então aqui na máquina reta eu vou fazer um pesponto para eu deitar essa costura que a gente fez aqui da overlock, tá? Eu vou deitar aqui para baixo. Ou seja, eu vou pegar essa pontinha e vou derrubar, tombar ela para o lado de cá e vou fazer aqui um pesponto nessa parte aqui da costura. Aqui eu já vou dar sequência do outro lado. Pronto, temos aqui as duas partes, o acabamento fica assim. Aqui a gente quase não vê a costura da máquina overlock, mas também lembrando que a sua overlock não pode estar com um ponto muito aberto, tá? A gente tem que trabalhar com um ponto um pouquinho menor. E vou começar aqui unindo as laterais. Qual a diferença aqui do que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os dois lados direitos voltados para cima, aqui desse lado do lado de cá. E nós vamos fazer uma costura fazendo a união dessas duas partes assim, ó. Direito para cima, eu vou colocar avesso com avesso e vou fazer uma costura unindo aqui a lateral.
Nesse ponto, nós vamos estar passando o taquara. Então, se você já tem uma certa experiência e quer ganhar tempo aí na sua produção, você já pode fazer essa costura unindo já com o taquara. Desta forma aqui, ó, você já apoia aqui o taquara. A distância que você vai dar daqui pra cá é essa aqui, ó. Cobriu aqui o tecido, você já vem e passa a costura. Uma costura só, unindo aqui as duas partes. Mas para você que está iniciando e fica meio perdido para onde é que está essa costura, a gente pode começar fazendo a costura, né? A única diferença aqui é que a gente vai ficar um pouquinho mais de volume nessa parte, porque a gente vai estar passando essa costura de união e depois a costura do taquara. Então, se você tem um pouquinho de experiência, você já pode fazer uma costura só. Vou mostrar para vocês aqui como que faz esse lado de cá. E aí, só depois eu venho colocando o meu taquara. A gente pode começar fazendo uma costura. Só para ter um apoio melhor aqui nessa região. Procura costurar o mais próximo aqui da canaleta, porque isso vai ajudar a gente na hora da gente inserir aqui a paleta ou a barbatana que você vai usar. Então aqui eu costurei um pouquinho, cerca de mais ou menos 1,5 cm, deixei a agulha baixa. E aqui, ó, eu vou encaixar na minha peça e vou costurar. Bem devagar, sem pressa, para que a gente consiga colocar o mais na bordinha possível, tá? Isso a gente tá fazendo esse acabamento todo com tecido voltado para o lado direito. Aqui eu tô trabalhando com taquara no rolo, tá? Que isso aí a gente faz uma economia de material. E aqui eu vou fazer o corte com uma sobrinha. E agora eu vou fazer a costura do outro lado. Quando eu abrir, vai estar desse jeitinho aqui. O taquara é um aviamento que causa um certo desespero, porque na hora que a gente termina tá tudo enrugado, mas é assim mesmo, ele só pega o formato depois que a gente inclui ou a barbatana ou a paleta. Caso na sua costura, depois que você abriu e deitou essa parte, percebeu que tem alguma coisa passando aqui para fora, você pode fazer esse refilamento aqui, fazer o recorte com a tesoura, tá? Antes de fazer essa próxima etapa que vai ser rebater o lado de cá. Então eu vou deitar para o lado de cá e vou fazer a costura também bem na bordinha, o mais na bordinha possível, tá? Ó, não vou esticar nada, eu só tô acomodando o taquara e tô vindo com a costura. E o resultado final é esse aqui, ó. Ele vai ficar dessa forma. Esse aqui é o nosso lado direito da peça e aqui é o nosso lado avesso. Então o taquara fica embutido, a gente não vê nenhum pedaço de tecido do lado de cá. Desse lado aqui, eu vou simplesmente distribuir meu taquara metade pra cá e vou fazer a costura. Aqui eu vou levantar o meu calcador, vou colocar o taquara embaixo e vou fazer a costura também na bordinha, localizando aqui aonde eu fiz o desenho. Agora eu vou acelerar o vídeo um pouquinho do lado de cá, mas o processo é o mesmo, tá? Eu fiz a marcação com giz, tá? E depois costurei. E a parte de dentro fica toda assim, ó. Ela fica toda interna, a gente não vê emenda, tá? Fica tudo embutidinho. Aqui o nosso próximo passo é a aplicação do bojo. Tem gente que gosta de fazer na máquina overlock, também é possível, tá? Eu vou fazer aqui na máquina reta, então eu preciso levar em consideração que a minha parte aqui da frente ela é um pouquinho mais estreita, então esse ladinho aqui fica pra cá e esse aqui fica pra cá. Então eu vou fazer esse movimento aqui e vou costurar o meu bojo.
Aqui eu já fiz um lado para vocês verem como que ficou. Fica assim pelo lado avesso, tá? Capricha, porque peça bonita é aquela que fica bonita por dentro e por fora. E o nosso direito fica assim. Ele fica com rebatido aqui nessa parte, tá? Com acabamento já perfeito para que a gente possa inserir o nosso aro. Vou fazer o próximo lado aqui junto com vocês. Então, nós vamos trabalhar com a peça do avesso. Eu vou dobrar, colocando a minha base aqui para trás do bojo e vou começar costurando mais ou menos cerca de 1,5 cm aqui do meu taquara. Como eu sei que a posição tá certa, eu vou estar usando aqui essa parte onde tem uma canaletinha aqui, onde a gente vai tentar colocar a costura aqui dentro, tá? Então, ó, costurei mais ou menos 1,5 cm, eu venho e apoio aqui na minha saída. Eu vou tentar fazer essa costura que eu tô fazendo aqui agora em cima da costura que a gente fez para estar unindo o bojo, tá? Então aqui, ó, aqui tá a minha costura, eu vou apoiar o meu taquara mais ou menos aqui em cima dessa costura e vou dar sequência. Pode fazer isso bem devagar, porque essa costura precisa ser no capricho, pra gente não entrar muito no taquara, porque se a gente entrar muito no taquara, a gente não consegue inserir o aro, tá? E vai ficar dessa forma aqui. O nosso próximo passo aqui é observar se não tem nada passando aqui do taquara. Nesse caso, tá passando um pouquinho aqui, ó. Eu venho, abro o taquara e refilo um pouquinho, tá? Não é pra tirar muito, senão a gente fica sem apoio pro pesponto. O próximo passo, eu vou deitar o meu taquara e vou passar uma costura pespontando o lado de cá, com o mesmo cuidado de manter a costura mais na bordinha possível, tá? Então aqui eu vou fazer uma leve esticadinha só para não deixar juntar tecido nessa parte. Não precisa esticar muito, tá? Então eu vou usar a minha mão assim, ó, vou apoiar aqui e vou abrir e vou vir costurando aqui, ó. E aí, nós terminamos aqui de colocar o nosso taquara. O nosso próximo passo aqui vai ser inserir o nosso aro, porque aqui nós vamos fazer um acabamento com o elástico leopardo. E é necessário que o aro já esteja aqui dentro dessa peça, porque a gente vai fechar toda essa parte de cima. Então, não tem como incluir o aro depois. Aqui, o aro que nós vamos trabalhar, nós precisamos que ele dê uma distância aqui em cima de 1 centímetro e aqui na outra bordinha também de 1 centímetro. A posição correta do seu aro é a seguinte: ele tem essa parte bem circular e essa daqui ela já é um pouco mais reta. Então essa aqui é a parte que fica ali do lado da axila. Vou fazer a introdução. Então, ele já pegou aqui o formatinho do peito. Fica com a profundidade ótima, tá? Veste super bem. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui nesse modelo, eu vou usar o elástico leopardo. Mas, se você quiser que ele fique um pouco mais discreto, sem tanto detalhe, você pode estar passando o viés elástico, tá? Então, eu vou fazer aqui só um reforço nessas partezinhas aqui do taquara, inclusive nessas partes de cima também. E aí, nós vamos para a máquina galoneira. Pronto, então aqui na galoneira o que eu vou fazer? Eu vou fazer a aplicação do leopardo, tá? Eu já expliquei em alguns outros vídeos aqui, mas eu vou estar explicando novamente pra vocês, tá? Principalmente pra quem tá fazendo aí, pra quem tá vendo o vídeo pela primeira vez. A técnica da seguinte forma: nós vamos aplicar, esse aqui é o nosso lado direito do leopardo, se vocês observarem, ele tem um brilho levezinho, tá? E aqui do lado avesso, ele é mais opaco e tem essas linhas aqui mais visíveis. Então, a gente vai estar fazendo a aplicação aqui da seguinte forma: eu vou apoiar o leopardo com o meu lado direito voltado para baixo e o detalhe do biquinho aqui, ó, vai estar voltado aqui para o lado da peça, tá? E vou fazer uma costura aqui de pesponto. Vou começar fazendo a costura aqui de mais ou menos 1 centímetro, só para eu ter um apoio. E aí eu já venho, apoio. Eu vou esticar um pouquinho só para apoiar esse elástico e vou fazer a costura.
Chegando nessa parte aqui onde a gente começa, encontra o aro, a gente pode dar uma empurradinha aqui no aro para se certificar de que essa parte aqui não tem ferro, para que não quebre a sua agulha, tá? Então tá assim, ó, a gente passou em toda a parte de cima, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos virar e vamos rebater novamente aqui com o pesponto nessa parte, tá? Agora o cuidado aqui é redobrado com relação a essa parte, porque o aro pode estar pegando. Então a gente vai colocar aqui já no primeiro, eu já vou jogar ele bastante aqui para baixo, para na hora que eu passar aqui na costura me certificar de que esse aro não vai estar pegando aqui a minha agulha. E aqui é o nosso resultado final, fica pespontado todinho ao redor, aqui. E agora a gente vai virar aqui e tirar esses excessos de taquara. E agora eu vou para a mesa para mostrar para vocês como é que a gente coloca as barbatanas aqui nessa partezinha do corpo do corpete. Bom, aqui eu tenho duas opções de barbatana. Tem essa daqui que é um pouquinho mais fina, para quando você quer uma estrutura um pouco mais leve. E tem a paletinha mais comum, que essa aqui é um pouquinho mais larga. Ela é bem mais rígida, tá? Do que aquela outra. Então, assim, eu vou estar usando essa aqui, que ela é um pouco mais suave, se tratando de um sutiã, tá? Eu vou colocar a medida daqui pra cá, e aí eu preciso deixar aqui aproximadamente 1,5 cm, tá? Então eu vou cortar aqui. Então eu já sei que eu preciso de outro pedaço desse mesmo tamanho pro outro lado. Então eu já vou pegar aqui, já vou cortar. Para vocês que estão fazendo uma peça como essa pela primeira vez, o que eu aconselho? Já corta e já coloca, tá? Para não se confundir, porque aqui cada parte vai estar com o tamanho. Aqui eu uso um isqueiro só para eu arredondar essas quinas e facilitar aqui a entrada. Não precisa fazer isso nas duas pontas, tá? Pode fazer numa ponta só. Eu já vou colocar aqui, ó, no ponto, para mostrar para vocês. Olha só onde foi que parou minha barbatana. Então, eu tenho essa parte aqui para trabalhar, tá? Então, tá. Aí, eu já cortei o outro pedaço. Eu sei que fica aqui do lado do bojo. Já vou colocar logo. E agora eu vou para a máquina galoneira para fazer o mesmo processo que a gente fez aqui em cima, tá? A gente vai estar fazendo na bordinha aqui de baixo. Eu não vou filmar para vocês, mas é exatamente a mesma coisa. Então, cá estou eu aqui já com a parte da base finalizada, tá? A partir daqui, se você quiser deixar aqui só como um tomara que caia com alça removível, é só você colocar a orelhinha aqui desse lado, tá? E aí a cliente fica com a opção de usar com alça ou sem alça. A profundidade do bojo é ótima, tá? Aqui a gente está fazendo aqui o tamanho médio, a modelagem vai do P até o GG. Vamos lá fazer nossa alça? Então aqui eu vou usar mais ou menos 4 centímetros de alça número 13. Aqui eu passei o regulador também de 13, tá? Essa parte aqui, ela só vai ser usada caso você opte deixar a regulagem da alça para trás. No caso dessa peça, eu resolvi deixar a regulagem para trás, por quê? Porque ela já vai ter muito detalhe na frente. E para não ficar tão cheio de informação, eu vou jogar para a parte de trás, tá? Então, caso você vá colocar a sua regulagem na parte de trás da peça, você precisa fazer esse detalhezinho aqui, tá? Então, eu vou fazer duas alças normais. Aqui eu tenho 2 pedaços de 40 centímetros. Ah, por que você cortou 40 centímetros? O padrão não é 45? É, mas o detalhe da frente a gente já vai ganhar uma distância, então não tem necessidade de cortar 45, tá? Pode cortar 40, de repente até o 35 vai ficar bom também. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou montar essas alças, alcinha padrão. Coloquei aqui
no regulador, tá? Vou colocar aqui no regulador normalmente, passando aqui de um lado para o outro. No caso dessa peça aqui, a gente vai estar usando a argolinha, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó. Vou passar com o travete fechando, vou repassar, só que já com a argola aqui no local, ó. A gente já coloca aqui a argolinha, já pode até deixar aqui, pra gente não esquecer. Passou a argolinha, faça a mesma coisa do outro lado. Então, aqui tem as duas alças, as outras alças, o mesmo processo. Aí eu vou encaixar todas essas partes aqui e vou passar o travetinho fechando e já volto para explicar para vocês como proceder daqui para frente. Então eu já coloquei a alça aqui de um lado para vocês verem, agora a gente vai fazer aqui do outro lado juntos, tá? Minha alça, eu vou colocar a minha costurinha aqui para cima e vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou entrar na argola. E vou voltar aqui. O meu acabamento tá aqui pra dentro, tá? Aqui a gente coloca aquele lado mais lisinho. Aqui eu vou passar e vou passar mais uma vez. E aqui eu vou colocar a outra fazendo a mesma coisa, deixando o acabamento aqui voltado pra cima, o recortezinho. Essa regulagem a gente faz depois, tá? E aí eu vou colocar essa alça aqui em cima dessa. E a outra alça eu coloquei aqui, ó. Depois do taquara, mais ou menos aqui nessa parte, aqui, nessa regiãozinha aqui, ó. Então a gente tem que colocar igual dos dois lados, tá? Aqui e aqui. Vou fazer um travete aqui nesses dois pontos, tá? E aqui na parte de trás a gente só vai pegar o pedacinho que a gente já tinha preparado. Vamos passar aqui, ó, na alça. Eu coloquei logo aqui, ó, a posição depois do nosso taquara aqui desse lado. Então, desse lado de cá nós vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar nessa posição. Então, agora eu vou travetar tudo isso para vocês verem como é que fica. E já vou anexar bem aqui no centro o meu lacinho. E aí fica no final pra gente colocar só o fecho da parte das costas. Aqui nós vamos usar o fecho de metro, costurando dessa forma, né? Então, para eu poder dar mais uma opção para cliente de fecho, eu vou cortar aqui passando um pouco. E vou cortar duas partes dessa, onde fica só o ganchinho, tá? Vou pegar essas duas partes e vou fazer uma costura aqui unindo uma na outra, tá? O que eu gosto de fazer para ficar com um acabamento bom? Eu gosto de fazer da seguinte forma: eu venho aqui pelo lado avesso, costuro bem na pontinha. Aí ele vai ficar fixo, eu viro pra cá e costuro mais uma vez, tá? Aí ficou dessa forma aqui. Eu vou cortar essa partezinha o mais rente possível. Passar aqui, ó, um foguinho, tá? Só pra selar essa parte, ele não desfiar. No caso desse aqui, a gente só dobra e encaixa aqui, ó, tá? E aqui eu só faço uma costura normalmente.
peça pronta. Agora eu vou mostrar para vocês ali no meio, passar as informações sobre o molde. Então este é o resultado final da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com as suas amigas que amam costurar. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!